Bom dia, meus amores. Iniciando mais uma aula de educação física. Esta é a segunda parte, tá certo? Da aula explicando o conteúdo, a importância da boa alimentação, tá? Já vimos a primeira parte, vamos ver agora a segunda parte e vamos dar início com o nosso primeiro slide, tá bom? Uma boa aula para todos. Qualquer dúvida, por favor, vocês já sabem, não guardem, não guardem e não guardem, né? O negócio está tão bom que tem poucas dúvidas. Será? Sim. Vamos saber na avaliação, né, minha gente? Então, por favor, vamos tirar nossas dúvidas. Esse slide foi colocado para que vocês tivessem a noção, tá? Só de continuação do nosso tema, só para ficar bonitinho, organizadinho, né? Mas é para informar que é a segunda parte, para que vocês, na hora de estudar, caso vocês estejam revisando, não se percam. Então, eu fiz essa diferença nesse segundo slide, tá? Para que vocês estiverem estudando, vocês possam saber distinguir qual a primeira parte da segunda parte. Vamos lá, vamos lá. Temos aqui o nosso sumário, tá? O primeiro, segundo, terceiro e quarto item nós já vimos. Hoje eu assinalei os demais itens a partir da importância da pirâmide alimentar, tá certo? Então, nós temos a importância da pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar para adolescentes, dietas da moda, hábitos de vida saudável, tá certo? Conclusão biografia. Então, esses vão ser os itens abordados na nossa aula de hoje, tá certo? Lembrando que os demais itens foi esclarecido, né, na última aula nossa, tá certo? Na primeira parte desse texto, tá? Primeira parte do texto, primeira parte do vídeo, tá bom? Esse slide intitulado Importância da Pirâmide Alimentar, certo? Nós vamos entender um pouco sobre a composição desta pirâmide. A pirâmide dos alimentos original foi feita com base nas recomendações para pessoas adultas, ou seja, para indivíduos de 20 a 70 anos de idade. Mais tarde, a pirâmide foi sendo adaptada para as necessidades de crianças de 2 a 10 anos, adolescentes de 10 a 19 e idosos maiores de 70 anos. Os grupos de alimentos têm a mesma divisão em todas as pirâmides, independente da faixa etária. Os princípios de variedade, moderação e equilíbrio também são iguais em todas elas. O que varia é o número de porções e, consequentemente, as necessidades energéticas e nutritivas indicadas para cada idade. O que significa isso? Significa dizer que a pirâmide ela passou por adaptação. De acordo com os estudos que vão sendo realizados no decorrer dos anos, né, diante do cenário de saúde, viu-se essa necessidade de adaptar a pirâmide, tá, para criança, para adolescente e para idosos, já que só tínhamos a pirâmide, né, para um único grupo, o grupo de adultos, né, de pessoas adultas. Então, o que aconteceu? Houve uma variação dos alimentos? Não, não houve uma variação dos alimentos, nem de sua distribuição na pirâmide, tá? Não houve, independente da faixa etária, não houve alteração na posição dos alimentos com relação à posição adequada, alteração, não houve nada disso. O que foi que alterou então? Alterou a variedade, né? A variação de porções, né, com relação à necessidade energética e nutritiva de cada idade, de cada grupo. Né? Então, o que modificou, o que eu posso visualizar, professora, que modificou? Bem, se você pegar uma criança, a pirâmide de criança, as porções vão ser diferentes das porções dos adolescentes, das porções dos idosos e das porções do grupo de pessoas adultas.
tá certo? Então, a diferença vai ser essa. Por quê? Porque a necessidade energética, a necessidade nutricional desse grupo, de cada um desses grupos, é distinta. Então, isso se alterou, mas não alterou o princípio, né, os pilares da boa alimentação, que é a variedade, a moderação e o equilíbrio. Isso não foi alterado, como também não foi alterado a divisão dos grupos dos alimentos, né, e a sua posição na pirâmide alimentar. Isso não foi alterado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Mais um slide sobre a importância da pirâmide para continuarmos a entendê-la. Então, aqui nós vamos ver que é importante salientar que a posição dos alimentos na pirâmide não se dá por importância, e sim por necessidade e quantidade. Assim, o grupo dos pães, por exemplo, não é mais importante que os dos vegetais, apenas deve ser consumido em maior quantidade para suprir as necessidades do organismo. Cada grupo apresenta um nutriente principal, de modo que as necessidades variam. O organismo precisa de maior quantidade de carboidratos que de vitaminas e minerais. E por isso, os alimentos do grupo dos pães devem ser consumidos em maior quantidade e assim por diante. Vamos, como diz um dito popular, dividir isso em miúdos para que a gente entenda, né? Vamos dividir por parte, vamos com calma aí por parte. O que esse slide quer me informar? Ele vai me dizer que a pirâmide, a distribuição dos alimentos, ele não está colocado ali de acordo com a sua importância. Porque o grupo dos pães é mais importante do que os das frutas, do que os dos vegetais, do que os dos açúcares. Não, não é isso. Ele vai estar distribuído ali de acordo com a necessidade, tá certo? A qual ele precisa ser consumido, tá? Então, aqueles de maior consumo, aqueles que necessariamente, vamos dizer assim, o organismo precisa de uma maior quantidade deste, então é necessário consumir uma maior quantidade deste, então ele está na base, tá certo? Meu organismo precisa de uma maior quantidade desse nutriente, então ele vai se encontrar na base. E assim sucessivamente, tá? O que está acima também, ele não tem tanta necessidade quanto o que está na base. Mas ele vai ser mais necessário ingerir uma maior porção deste do que está acima dele. E assim sucessivamente até chegar ao topo da pirâmide. Vocês entenderam? Cada grupo apresenta um nutriente principal, de modo que as necessidades elas variam, tá certo? Então, o organismo precisa de maior quantidade de carboidratos. É por isso que ele vai estar lá na base. Ele está me explicando aqui, ó. Por isso que ele vai estar lá na base, certo? Do que das vitaminas e dos minerais. É por isso que ele vem um pouquinho mais acima. E assim sucessivamente com relação aos outros grupos. Entendemos? Aqui nós já podemos visualizar a nossa pirâmide e eu trouxe para vocês a pirâmide dos adolescentes, tá certo? Em razão de eu estar falando com este grupo, tá bom, meus amores? Então já serve de informação e também para que vocês possam colocar em prática, tá certo? Então, aqui você vê todos aqueles grupos que foram estudados na primeira parte do nosso vídeo, né, que foi enviado para vocês, vocês vão ver a disposição desses alimentos, desses grupos alimentares, tá certo? A base aqui, como nós estávamos falando, esta base aqui, tá? Ela é necessário a ingestão de 6 a 12 porções, que é a base dos carboidratos,
A próxima parte, que é de frutas e verduras, tá certo? Que vai trazer para o nosso organismo vitaminas e sais minerais. Então, nós precisamos ingerir 4 a 5 porções. A de leite e derivados que vão fornecer o cálcio, né? Fonte de cálcio está aqui, tá certo? Junto com os feijões e as nozes, os grãos, né? Os ovos, as carnes, vão estar tudo nessa parte aqui desta pirâmide, sendo os leites e os derivados sendo necessário ingerir de 3 a 4 porções e as carnes de 2 a 3 porções, tá? E no topo da nossa pirâmide vai se encontrar gorduras, né? Açúcares e gorduras, ok? Os nossos doces, os nossos brigadeiros, os nossos pirulitos, bombom, tá tudo aí em cima, tá certo? Nosso pudim, o bolo, tá? O sanduíche, né? Aquela coisa gordurosa, a coxinha, tá tudo aí pra cima, tá bom? Por quê? Porque nós precisamos comer com moderação, tá certo? E bom lembrar que esse comer com moderação significa dizer que eu não posso comer esses alimentos diariamente, tá bom, turminha? Tá? Então vamos prestar atenção porque esses alimentos da base, tá certo? Da base aí dos alimentos, eles são extremamente necessários. Mas o do topo, tá bom? Eles são bastante nocivos se consumidos de uma forma exagerada, tá? Sem essa moderação, tá bom, meus amores? Lembrem-se disso, tá? Eles são aqueles que são muito prejudiciais à saúde e trazem grandes sequelas, tá? E infelizmente a nossa geração está invertendo essa pirâmide, tá certo? Colocando esse que está aí no topo, colocando praticamente na base. Então, por isso que nós estamos vivendo um boom, né? Um boom de pessoas com sobrepeso, tá? Com obesidade mórbida também, tá certo? Então, vamos ao nosso próximo slide. Quanto à dieta da moda, nós vamos ver que elas não são tão boas quanto elas propagam, tá? Nós sabemos que as dietas, elas precisam ser passadas. As pessoas que procuram um nutricionista, ele vai averiguar as suas condições, ele vai saber do que você se alimenta, ele vai saber quais são as suas atividades diárias, ele vai fazer uma anamnese, que é investigar a sua vida, para poder prescrever, não é nem passar o termo, é prescrever, tá? Uma dieta adequada e saudável, tá? O que é que acontece com essas dietas da moda? Elas provocam distúrbios, tá? Mas isso nós vamos ver agora, certo? Vamos lá. As chamadas dietas da moda são geralmente restritas a um ou mais tipos de nutrientes. Além de não serem nutricionalmente equilibradas, apresentam várias desvantagens. Podem causar desnutrição do rendimento físico, sobrecarga do organismo, deficiências nutricionais, desidratação, desmaio, problema cardíaco e outras doenças. Olha só o perigo, tá bom, turma? Olhem só. O que acontece? Se eu não me alimento adequadamente, eu vou provocar um déficit, certo? E esse déficit vai tornar o meu organismo mais frágil para algumas situações de enfermidade. Entendeu? Então, se eu dou continuidade, meu organismo ainda fica mais debilitado e dependendo de como for o meu ritmo de vida, eu vou ter um prejuízo ainda maior, chegando ao ponto de ter problemas cardíacos, certo? Tem pessoas que ficam tão desnutridas, que elas precisam ser internadas, né, medicadas, passar até por tratamentos psicológicos,
porque entra numa neurose de fazer dieta e de corpo perfeito que é necessário uma intervenção até psicológica, né? Então, alguns quadros bem atípicos, né? Nós vamos ver modelos que precisaram abandonar a carreira porque o grau de exigência era muito grande com relação ao corpo magérrimo e perfeito e chegaram ao ponto de prejudicar psicologicamente e abandonaram a carreira porque não estavam suportando, né? Então, assim, eu estou falando do ápice. Mas cotidianamente, né, mais entre mulheres, mais entre jovens, porque tem essa, vamos dizer, esse dito, essa cobrança de corpo perfeito, que corpo perfeito nada mais é do que você se sentir bem consigo mesmo, tá? Então, quando eu entro na circunstância de querer moldar o meu corpo de acordo com a necessidade vigente da sociedade, é um problema, porque a sociedade ela muda, tá? Décadas atrás, o corpo gordinho é que era o corpo perfeito. Há alguns anos, eu não vou dizer mais décadas, mas alguns anos atrás, o corpo perfeito era parecido com a Barbie, que a boneca estourou, deu um boom, todo mundo queria o corpo da Barbie. Depois era o corpo da Gisele Bündchen. Eu não sei nem se eu falei o nome corretamente. Mas, o que eu quero dizer com isso? Então, você acha que o seu corpo é moldado? O seu corpo, aliás, é moldável? O seu corpo é uma massa de modelar, qual você aperta aqui, enche ali, bota ali, né? A gente já viu que alguns que fizeram isso, enxertos, injetaram substâncias, muitos vieram a óbito, né? Então, as consequências são bem sérias. Quando eu tento entrar dentro do circuito, né, de cobrança e de querer atender uma exigência social de um corpo perfeito, tá? E eu vou dizer, a dieta é um dos métodos, né, menos nocivos, porque a gente vê homens também, né, colocando sobre si, tomando bomba, que são os esteroides, e tendo consequências bem graves, né? Mas vamos voltar para a alimentação. A alimentação ela vai provocar esses quadros que nós já vimos. A má alimentação, a dieta fora da moda, uma dieta fora dos padrões, uma dieta na qual não tem nada de profissional, porque eu preciso montar uma dieta para mim, mas tem que ser um profissional adequado para fazê-la, né? Então pensem direitinho nisso. Comer alimentos nutritivos em quantidade controladas para se obter uma dieta que apresente todos os nutrientes essenciais nas quantidades recomendadas é a alternativa ideal para quem deseja controlar o peso sem perder a saúde. Esse é o ideal. É isso que precisa se buscar. Eu preciso perder peso, eu estou com problema de sobrepeso, então eu busco essa alternativa. E não vou fazer dieta da lua, dieta do sol, dieta da proteína, dieta. São todas as dietas, né? O item abaixo diz assim: com as dietas, a moda, a perda de peso acaba sendo passageira. Por que isso acontece? Isso aqui significa nada mais, nada menos do que o efeito sanfona, tá? Quando você escutar assim, o que é efeito sanfona? É justamente isso, né? É a perda do peso rápido demais, daqui a pouco você ganha o peso novamente de uma forma, sabe, absurda, muito rápida, né? Então você perde e ganha de uma forma muito rápida, né? E essa perda, como bem dizendo assim, é muito passageira. Por quê? Porque não houve, né, o controle da alimentação, daquilo que eu comia. Não houve uma reeducação que é o adequado, tá? Uma reeducação alimentar. O que acontece? Eu paro de tiro alguns nutrientes, tiro alguns elementos da minha dieta e daqui a pouco eu não consigo passar uma semana, 2 semanas. Se eu passei 2 semanas. Daqui a pouco eu já começo a comer tudo de novo. Então, o que, que vai acontecer? As células do meu corpo vai entender que eu estou passando por, entre aspas,
privação. Então, o que ela acontece? Ela começa a armazenar, porque o corpo ela é muito sábio. Ele vai entender que, opa, está faltando, então vamos arrumar um jeito de armazenar. Armazena aqui, armazena nutrientes. Então, quando você começar a dieta novamente, ele, opa, tá vendo? Então, foi bom a gente ter armazenado, a gente tem reserva, né? Então, daqui a pouco você relaxa de novo, ele pega mais reserva. Então, vai ficando cada vez mais complexo perder peso, porque você está, vou colocar um termo mais, vamos dizer assim, entre aspas, vulgar, adestrando o teu corpo de uma forma completamente errada. Você precisa educá-lo, comer corretamente, comer alimentos saudáveis, né? Ter um entendimento que algumas coisas não são benéficas, ao contrário, são prejudiciais, né? Espero que, mais uma vez, né, vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama o Teodoro. Vamos dar continuidade, tá? Aqui com a dieta da moda, tá? O que ela causa, os prejuízos que ela provoca, né? A gente viu lá em cima que até problemas cardíacos ela pode vir a desenvolver, né? Aqui, nesse próximo ponto, diz assim, a rápida perda de peso decorrente de dietas desequilibradas também incentiva o desejo de emagrecer a qualquer preço, né? Mas é uma perda de água e músculo e não propriamente de gordura. Além disso, dietas muito restritivas e com pouquíssimas calorias podem provocar grandes distúrbios alimentares, como anorexia nervosa e bulimia, certo? Então, vamos lá. Vamos entender o que ele me diz nesse parágrafo. Ele vem me dizendo que a dieta, ela é extremamente prejudicial. Mas, quando eu entro nessa ideia de fazer uma dieta, eu vejo logo que eu perdi peso, eu fico logo animada, né? Me animo logo. Me animo logo com relação a isso, aí só que o que está acontecendo? Vamos para uma semana. Uma semana de dieta bem restritiva, né? O que que acontece? O que que eu estou perdendo? Estou perdendo gordura? Não. Eu estou perdendo água. E quando eu perco água, eu perco sais minerais, tá certo? Você vê que nós falamos ali que o corpo fica desidratado. Porque, além de perder água, nós perdemos sais minerais, tá? Perdemos músculos. Por que perdemos músculos? Vamos lá. Os músculos são fontes de proteína, certo? E o que acontece? Vocês já prestaram atenção que as pessoas que moram, aqueles vídeos, aqueles filmes, aqueles documentários de crianças e pessoas da África, né? Vocês já observaram que elas são bem magrinhas, são pele e osso. Já observaram isso? Sabe por quê? Porque elas não se alimentam adequadamente, é óbvio, né? Mas aí o que acontece? Acontece que, como não há proteína, como não há alimento, o organismo começa a buscar alternativas para suprir a necessidade para manter aquele organismo vivo. Então ele começa a queimar os açúcares do organismo. Só que os açúcares, eles vêm através do quê? Da alimentação. Se não tem alimentação, ele começa a quebrar gordura, as moléculas de gordura que ele encontra no organismo, certo? Muito bem. Quebradas as moléculas de gordura, aí você observa, mas professor, eles não têm nem gordura, eles são bem magrinhos, pele e osso. Justamente, porque as moléculas de gorduras elas foram degradadas para manter aquele indivíduo vivo, certo? Aí, pegando a deixa de pele e osso, né? Aí você observa que eles pouco têm músculos. Quase você não vê tônus muscular. O que é tônus muscular? A gente já viu, né? É aquele volume muscular que você observa, sem que a pessoa precise fazer força nenhuma. Você olha assim e vê, eita, né? Como fulano tá
está musculoso, né? Mas não é aquele músculo rígido, forte de praticante de academia, não. É um músculo ali de pessoas que fazem uma atividade diária, mas que desenvolveu uma musculatura, né? Aí o que acontece? Acontece o seguinte, que a falta de alimentação, a falta de nutrientes, levou o organismo a consumir proteína do próprio organismo. E quem é a fonte de proteína no próprio organismo? O músculo, certo? Vocês entenderam? Pois é. Então vamos lá. Por isso que a gente vê aquelas pessoas tão assim, pele e osso, como eu estava dizendo, né? Vamos para frente. Além disso, dieta muito restritiva e com pouquíssimas calorias podem provocar graves distúrbios alimentares como anorexia nervosa e bulimia. Vamos lá. Anorexia, né? A anorexia é o estado de uma pessoa e dá muito em adolescentes, tá certo? Quando elas buscam emagrecer a qualquer custo, né? E começam a ter uma fixação por esse tipo de dieta louca, sem restrição e sem ser passada por médico algum, tá certo? Vê na internet e começa a fazer, né? Então a internet é maravilhosa, né? Estamos aí nessa situação e vem, né, sendo recursos para muitos, tá? Ferramenta para muitos. Mas é necessário eu buscar caminhos saudáveis, né, para minha vida, senão já vi. Então a anorexia ela inicia basicamente assim. Eu restringindo meu corpo de alimentação. Daqui a pouco é só de um item, daqui a pouco eu continuo me achando gorda e vou, sabe, me afastando cada dia vez mais da alimentação e tornando a minha alimentação escassa. E daqui a pouco eu entro no quadro de anorexia, a qual a pessoa fica muito magra, semelhante até, a gente já viu imagens, né, no caso de uma pessoa pessoalmente, já vi jovens adolescentes começarem a desenvolver, mas graças a Deus não tive contato com uma que tivesse chegado ao ponto de ficar tal qual pele e osso, né? Mas é fato que distúrbios alimentares acometem muitos jovens, né? Em especial, como eu disse, meninas, né? Não é que para meninos não aconteça, acontece sim, mas é mais meninas que têm essa fixação com relação à beleza, né? Com relação à beleza, com relação ao corpo perfeito, certo? E a bulimia, eu chego a ingerir o alimento, mas me sinto culpada, me sinto mal, aí eu vou e lanço mão de artifícios para provocar o vômito, tá certo? Então, nós temos esses dois quadros, que depois nós vamos vê-los detalhadamente agora, basicamente para citar, tá bom? Mas nós vamos dar continuidade com um outro ponto que diz: o melhor caminho para quem quer perder peso continua sendo a reeducação. Olha só, que nós já falamos, né? Alimentação. Alimentar através de uma dieta equilibrada, tá? Se alimentar através de uma dieta equilibrada, vendo aqueles três princípios que a gente já viu, né? O equilíbrio, a moderação, a variedade. E, se for necessário fazer uma dieta, lembrar, sempre procurar um profissional. Ele vai fazer um cardápio para você, fazer uma prescrição adequada, tá certo? Próximo ponto, nenhuma mistura mágica garante uma perda de peso mais efetiva do que uma dieta reduzida em calorias e equilibrada. Isso. Se eu quero emagrecer, eu tenho que diminuir o consumo de calorias, tá certo? Se eu preciso emagrecer, eu preciso diminuir o número de calorias que eu ingiro diariamente, tá? Que eu consumo diariamente. E fazer uma prática de uma atividade física, tá certo? Lembrando que, mais uma vez, se eu preciso de uma dieta, eu preciso também de um profissional qualificado e capacitado para isso, para prescrever essa dieta, tá?
Ao final, olha aqui o próximo ponto. Cada indivíduo tem suas necessidades nutricionais e calóricas diferentes e cada caso deve ser analisado individualmente. E mais uma vez, pelo profissional adequado, que é o nutricionista, tá certo? Então, a dieta do seu vizinho, a dieta da sua amiga, a dieta do seu irmão não vai servir para você, porque cada caso é um caso. Cada organismo é um organismo. E cada organismo ele vai responder de forma distinta, tanto à dieta como ao exercício físico. Tá ok, meus amores? Vamos para o próximo item. Esse slide já fala de hábitos de vida saudável, né? Vamos lá. O que seria mesmo ter hábitos de vida saudável? Né? Aqui o autor nos faz um breve relato, né, de alguns hábitos saudáveis, né, que ele inicia dizendo assim: dormir bem, ter horários para lazer, ter uma boa alimentação e desenvolver uma prática regular de atividade física e ou esportiva melhora e muito a qualidade de vida do indivíduo, certo? Então, estes são hábitos saudáveis, os quais vão contribuir para a sua qualidade de vida, para que você venha desenvolver uma qualidade de vida durante toda a sua existência. Se você consegue ter esses, vamos dizer assim, esses critérios colocados dentro da sua vida diária, esses hábitos, né? Não vou dizer critérios, hábitos. Estes hábitos colocados dentro da sua vida diária como uma regra para você seguir, então certamente você vai ter uma qualidade de vida a qual você vai chegar na melhor idade, né? Com um resultado de, vamos dizer assim, com uma eficiência orgânica melhor de quem não a tem, tá certo? A atividade física regular contribui. Aí eu já vou puxar a sardinha já para o meu braseiro, como diz a história, o dito popular, né? Já vou puxar para a atividade física. Mas lembrando, se eu tenho a atividade física como regra, mas eu não me alimento bem, eu não durmo bem, né? Eu não tenho momentos de lazer, eu vou continuar com uma vida estressante. Eu vou continuar com hábitos irregulares, né? Com relação a ser e ter hábitos saudáveis, tá certo? Então, assim, é necessário um conjunto. É necessário eu entender que para que eu tenha qualidade de vida, eu preciso inserir no meu cotidiano horários regulares para o sono, ter lazer sim, né? Um período de diversão, um período para que eu passeie, um período para que eu esteja comigo mesma, né? Um período que eu areje a cabeça, como diz assim, né? Que eu possa relaxar, que eu possa descansar, né? Ter uma alimentação saudável, não é aquela alimentação rígida. Não, eu ter consciência, né? E cumprir aqueles princípios. Me alimentar moderadamente, tá certo? Ter um equilíbrio na minha alimentação, nem além, nem a quem, né? Gosto de hambúrguer? Gosto. Mas aí eu preciso comer ele todos os dias, nas 3 refeições. Gosto de refrigerante? Gosto. Mas se eu fosse você, eu tirava da sua alimentação. Tá certo? Tirava ele, que eita coisinha nociva, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu trago para vocês, né, a, alguns benefícios. A gente já viu muitos, ó, sexto ano a gente viu muitos benefícios da atividade física, mas vamos ver aqui mais alguns, de acordo com o autor. Ela vai, né, contribuir para o bom funcionamento dos órgãos, principalmente o coração, para o bom funcionamento do intestino, diminui a ansiedade e o estresse, tá? Vai contribuir para o funcionamento normal dos mecanismos cerebrais de controle do apetite, permitindo um equilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia. O que é isso? A atividade física vai proporcionar
que eu sinta fome, tá certo? E eu adeque, tá certo? A uma alimentação, porque eu já entendi que eu preciso de uma alimentação mais saudável, né? Equilibrada. Então, que eu comece a equilibrar o gasto de calorias que eu tenho durante a atividade física com o consumo de calorias relativo à minha alimentação, tá certo? Então, é necessário ter esse equilíbrio. Se eu consumo muitas calorias e eu não as gasto, lembre-se, elas vão ser armazenadas e eu vou continuar ganhando peso. O bom é que eu provoque um déficit, eu gaste mais calorias do que eu consuma, tá certo? O ideal é isso para quem está acima do peso, lembrando, para quem está acima do peso para perder esse peso, tá bom? Aliado ao consumo reduzido dos alimentos, aumenta a perda de gordura e melhora a sua distribuição corporal. Olha aí, tá vendo? A atividade física, aliado ao consumo reduzido dos alimentos, aumenta a perda de gordura e melhora a sua distribuição corporal, tá certo? Quanto mais ativo você se torna, mais caloria vai queimar. Isso se torna óbvio, né? Quanto mais atividade física eu pratico, mais lembrando, nada em exagero. Vocês sabiam que há um distúrbio também que as pessoas ficam viciadas em atividade física, né? Existe. Então, assim, a gente precisa ter equilíbrio em tudo, tá certo? Equilíbrio em tudo nas nossas vidas. O exercício físico deve fazer parte da vida diária de todas as pessoas. Claro que, para isso, não deve haver qualquer problema de saúde que impeça a atividade física. Tá certo? Significa dizer que eu, estando doente, não é bom a prática da atividade física. Então, é por isso que é recomendado, antes que você inicie um programa de treinamento, um programa de atividade física, antes que você comece a sua academia, tá certo? Antes que você inicie uma atividade com seu personal, você fazer um check-up, né? Vamos lá no médico, ver como é que está aí a nossa saúde, para poder dar início, tá certo? Vamos ao nosso próximo slide. Olha só, a nossa conclusão. Por que será que ela está em vermelho e com interrogação? Bom, a conclusão, ela vai ser a nossa atividade, tá? Vocês vão fazer uma conclusão e enviar para mim. A professora, é só essa segunda parte? Não, não é só dessa segunda parte. É do conteúdo como um todo, tá bom? Então, eu fico no aguardo. Lembre-se que vocês precisam entregar em tempo hábil, tá certo? Olha o horário de entrega. Chegamos à biografia, né? Chegamos à nossa biografia. Aqui vocês vão ter apenas duas biografias citadas. A terceira eu coloquei uma observação, tá certo? Porque ela tomou um banho de chuva, né? De chuva não, tomou um banho de água de piscina. Umas gotinhas de água de piscina e ficou, inviabilizou visualizar o endereço eletrônico para colocar, tá certo? Então, eu não pude colocar essa biografia, tá bom, meus amores? Que é justamente aquelas que eu utilizo no caderno, tá bom? E por isso que vocês encontraram aqui essa observação, ok? Aula terminada. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. Lembre-se de entregar a atividade, tá certo? Que foi solicitada. Um beijo para todos e saudades, muita saudade de vocês.